This episode is brought to you by State Farm. From your morning podcast to your afternoon playlist, State Farm knows you personalize your entire day, and that's why State Farm helps you personalize your insurance with the State Farm Personal Price Plan. It offers coverage options that help protect what you care about most at an affordable price just for you. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices vary by state. Options selected by customer. Availability and eligibility may vary. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. O que é história milenar? Até quanto uma cultura pode se adaptar ao momento e ainda assim se manter a mesma? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes a história da China. E sim, vamos tentar abordar alguns milhares de anos em apenas meia hora. Esse episódio tá dentro de uma série onde eu falo sobre a história de vários países. Tem a história de Portugal, a história do Brasil, a história dos Estados Unidos. E sem dúvidas, a história da China precisa ser um episódio, pois esse é um dos países mais importantes no cenário internacional no momento. Por isso, eu vou tentar resumir ao máximo a história desse país, sem perder tantos detalhes. Mas lembre-se que é um resumo, tá bom? Eu tenho apenas 30 minutos. Então, bora começar. A primeira coisa que precisamos pensar para falarmos sobre a China é o período em que começou a habitação humana naquele território. Alguns estudiosos dizem que a pré-história da China começou por volta do ano 550.000 a 300.000 a.C. E bem, até aqui sem novidades. Afinal, quando falamos sobre pré-história, estamos falando de uma datação bem antiga. Mas uma questão que pouca gente sabe é que o território chinês foi habitado pelo Homem de Pequim, uma espécie do Homo erectus que foi descoberta em 1927 na região do Zhoukoudian e que sabia manejar o fogo e pedras. Entre os anos 8.000 e 2.000 a.C., o clima na China, pelo menos na parte oriental, era predominantemente tropical, sendo mais convidativo para o desenvolvimento de comunidades humanas maiores. O norte da China era formado por florestas densas, e achados arqueológicos indicam que, nessas regiões, os nativos praticavam a chamada cultura de Yangshao, que consistia em domesticar animais como cães, porcos, ovelhas, cabras e vacas para o consumo local. Além desse consumo, existia o domínio da cerâmica para a produção de recipientes para os alimentos e também para fins religiosos. E eu nem preciso falar que a China que conhecemos hoje não existia naquela época, né? Estamos tratando apenas do mesmo território. A questão é que, quando os habitantes dessa área se tornaram sedentários e passaram a praticar o Yangshao, pouco a pouco foi surgindo a necessidade de uma organização social mais complexa. E a origem da organização política da China está ligada a uma mitologia. Essa mitologia serve para explicar como que um agrupamento de clãs passou a obedecer a uma dinastia política, ou seja, a um governo centralizado. O mito fundador das dinastias chinesas geralmente é atribuído a um homem chamado Yu, o Grande, que foi responsável por liderar alguns clãs no leste da China no ano de 2070 a.C. Por se tratar de um mito, não existem vestígios arqueológicos que comprovem a existência desse personagem. Mas, de qualquer forma, acredita-se que foi a partir dele que a dinastia Xia foi fundada.
Por volta do ano 2697 a.C., um homem chamado Huan Ti passou a governar a China. E ele recebeu o apelido de Imperador Amarelo, porque os primeiros povos que estavam sob a sua liderança cresceram próximos ao Rio Amarelo. Inclusive, esse é um dos rios mais importantes de toda a China. A proximidade com o rio permitiu um desenvolvimento muito importante da agricultura de subsistência baseada em arroz e trigo. E um outro ponto fundamental sobre o Imperador Amarelo é que a tradição chinesa atribui a ele a invenção da escrita. E até esse momento, a dinastia chinesa era governada por uma monarquia hereditária, ou seja, o poder era passado de pai para filho. E vai ser um descendente do Imperador Amarelo que vai mudar essa relação. O imperador chamado Yao vai colocar em prática um governo de aristocratas, que significa colocar as famílias consideradas mais nobres no poder político. Um outro grande feito de Yao foi conseguir controlar as cheias que estavam acontecendo no Rio Amarelo e destruindo todas as plantações, levando a população a passar fome. Para uma sociedade que estava ligada quase exclusivamente ao rio, passar por um período de enchentes que destroem as suas plantações pode representar o extermínio de todo um povo. Conseguir controlar uma situação como essa colocou Yao em uma posição de ser considerado o representante de uma divindade aqui na Terra. Na verdade, os líderes dos clãs na China nesse período eram considerados filhos do céu e eram adorados como deuses. Por mais que essa primeira dinastia seja importante para a história da China, nem todos os seus imperadores conseguiram manter o padrão dos primeiros. O imperador Jie, por exemplo, em 1625 a.C., foi considerado incapaz de liderar a sua nação e foi trocado por uma outra pessoa, colocando um fim à dinastia Xia. A dinastia Xia foi substituída pela dinastia Qin, que em algumas fontes também é escrita como dinastia Qin. O interessante sobre essa dinastia é que ela durou bem pouco. Foi de 221 a.C. até 206 ainda antes de Cristo. Mas se por um lado o tempo em que essa dinastia governou foi curto, a importância e as decisões tomadas por ela foram essenciais para a consolidação de um império chinês. A dinastia Qin era aquela que estava mais ao centro do território da China como conhecemos hoje. E por conta dessa vantagem geográfica, eles tinham contato tanto com as etnias mais ao leste, quanto com os povos ocidentais da Ásia. Além disso, os Qin começaram a construir alguns muros para se protegerem dos povos nômades ao norte. Sabe a Grande Muralha da China que nós conhecemos hoje? Então, a gênese dessa ideia de se protegerem a partir de enormes muros começou com os Qin. O grande líder dessa dinastia se chamava Shi Huangdi e é considerado o primeiro imperador da China. Shi Huangdi foi responsável por unificar os outros reinos da China, que basicamente guerreavam entre si. Além da guerra, a forma que o primeiro imperador chinês usou para unificar os clãs foi muito interessante. Se estamos pensando em uma China descentralizada, a primeira coisa que o Shi Huangdi fez foi controlar esses governantes locais, colocando em cada província 2 homens de sua confiança para trabalharem com esses governadores. Além de espalhar os seus homens de confiança, Shi Huangdi unificou o idioma, a escrita e as unidades de peso e moedas. Com essas mudanças mais administrativas e sociais, uma espécie de identidade foi se formando, tá ligado? E temos aqui a unidade política do que irá se chamar China. A dinastia Qin foi tão importante que o nome China tem origem nela. E vai ser a partir dessa dinastia que teremos uma aliança importante para a ideia de unidade entre os chineses, o confucionismo.
Aqui no feed do História em Meia Hora já tem um episódio dedicado a essa corrente filosófica, mas que alguns preferem chamar de religião. E eu recomendo que depois que você terminar esse episódio, você vai lá e ouça ele, beleza? Bem, mas o que você precisa saber para acompanhar esse episódio aqui de hoje é que o confucionismo é um conjunto de normas éticas e morais que o filósofo chinês Confúcio elaborou ao longo da sua vida e que foi extremamente popular entre os chineses, mas os políticos souberam usar muito bem esse elemento. Para o Confúcio, o universo precisaria estar em equilíbrio. E uma das formas de manter esse equilíbrio era respeitando as hierarquias naturais e necessárias para a manutenção da vida e da ordem. O imperador Shi Huangdi se beneficiou do espalhamento do confucionismo, porque ao mesmo tempo que dava um senso de unidade entre os chineses, ele também legitimava o seu poder. Podemos dizer, então, que não tem como falar da unificação da China sem falar também do papel do confucionismo nesse processo. Boa parte dos líderes chineses que estamos falando aqui hoje usaram a sua imagem ou as suas ações no cargo para legitimarem o seu poder. Mas quando o império se sustenta na figura de um grande líder e por algum motivo esse líder morre, é bem provável que o império passe um tempo enfrentando dificuldades. E isso ocorreu logo após a morte de Shi Huangdi. As crises só começaram a acabar quando a dinastia Han assumiu o poder, entre os anos 202 a.C. e 220 d.C. E aproveitando a unidade que o imperador anterior havia criado, o novo imperador, chamado Wu, colocou a China em uma posição de destaque no mundo naquele período. Muitos historiadores dizem que foi o próprio imperador Wu que criou a famosa Rota da Seda, uma rota comercial muito forte na Ásia que chamou a atenção de mercadores europeus, principalmente durante a Idade Moderna. A dinastia Han colocou a China em uma fase de grande prosperidade econômica, cultural e social. E é bem provável que essa tenha sido a dinastia que mais intensificou o contato com os ocidentais em toda a história da China. Com o crescimento econômico, o imperador Wu fez uma série de reformas internas, possibilitando um crescimento ainda maior do seu reino. O imperador fez uma pequena reforma agrária, permitindo que essa prosperidade fosse sentida por mais grupos sociais. Com mais espaço para a agricultura se desenvolver, a população da China cresceu na mesma proporção. E para todo esse avanço ser possível, a China precisou melhorar ainda mais as suas forças militares. Como prova dessa força, o exército da dinastia Han chegou a invadir os territórios que hoje conhecemos como Coreia e Vietnã. Uma outra identidade da dinastia Han foi a chegada do budismo, que acabou ganhando espaço na China. A entrada do budismo na China simboliza a mudança de um período de prosperidade e unidade entre os chineses. Com todo esse crescimento econômico que falamos até agora, as províncias mais afastadas do centro do império foram se tornando cada vez mais poderosas, reivindicando protagonismo em relação à administração central da dinastia Han. Brigas internas, corrupção, conflitos por terras e pelas rotas comerciais foram alguns dos motivos que destruíram a dinastia Han. Mas atenção, tá? É errado dizer que a causa principal dessa nova fragmentação foi o budismo. Mas, sem dúvidas, a chegada dele na China pode ser entendido como uma nova fase dessa civilização. Com o fim da dinastia Han, os séculos seguintes foram marcados por uma grande fragmentação entre os clãs dentro da China. Os próximos 400 anos ficaram conhecidos como o período dos Três Reinos, onde a dinastia Jin, as dinastias do Norte e do Sul e a dinastia Sui representavam esses três reinos dentro da China.
E eu sei que pode parecer confuso, né? Mas é como se antes todo o território da China, que era administrado por um único imperador, agora tivesse 3 controlando partes diferentes do mesmo território. O problema é que essa fragmentação representou um atraso econômico em comparação com aquele crescimento do período Han. Além disso, foi nesse período que várias muralhas precisaram ser construídas em todo o território chinês. No ano de 618 d.C., a dinastia Tang subiu ao poder na China e conseguiu um breve período de reunificação. Durante quase 300 anos à frente da China, os Tangs conseguiram reabrir as rotas comerciais para fazer com que a China voltasse a interagir com as outras partes do mundo. O imperador Taizong foi responsável por oficializar o budismo como a religião oficial do império, mas dessa vez de uma forma diferente. Os Tangs fizeram uma espécie de chinização do budismo, ou seja, fizeram com que essa religião de origem indiana tivesse características próprias da China. Assim, o budismo passou a ser ensinado nas escolas espalhadas pelo império. E uma coisa bem legal da dinastia Tang é que foi durante o seu governo que uma mulher liderou o país. A imperatriz Wu Zetian foi a única mulher da China imperial a sentar no trono. Ela governou entre 690 d.C. e 705. E não pense você que foi tranquilo, viu? Ela também sofreu uma grande oposição por ser mulher, e para alguns intelectuais do período, isso ia contra os preceitos do confucionismo, que era bem influente ainda na elite política. Para se manter no poder, Wu Zetian pediu que alguns monges escrevessem um livro de interpretação do budismo, onde ela teria legitimidade à frente do Império Chinês. Séculos mais tarde, perto do ano 900, vários conflitos internos e rebeliões camponesas fizeram com que a dinastia Tang caísse, e mais uma vez o Império Chinês ficaria fragmentado. Porém, dessa vez a fragmentação representou uma grande derrota militar, deixando a China vulnerável para outros impérios. E, infelizmente, essa característica marcou um longo período de invasões contra os chineses. Pessoal, eu quero falar mais sobre a história da China durante esse período vulnerável e até os dias atuais, a China hoje em dia. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, imperialismo, modernização e comunismo. Segura aí, que é um minutinho só. Employee Appreciation Day is March 7th, and a Starbucks card is the perfect way to say, thanks for all you do. Have a smaller team? You can send up to 10 e-gifts in one transaction from the Starbucks app or online at starbucks.com/gift. Or you can also send physical or digital cards in bulk at starbuckscardb2b.com. No matter your team's size or location, Starbucks has got you covered. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se.
Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com R$20, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Na China, país economicamente atrasado e semi-colonial, a classe dos senhores de terras e a burguesia compradora são os vassalos perfeitos da burguesia internacional. A sua existência e desenvolvimento dependem do imperialismo. Tais classes representam as relações de produção mais atrasadas e mais reacionárias, e constituem um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas na China. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um texto político de um líder chinês do século XX chamado Mao Tse-tung, ou Mao Zedong. Mao vai ser importante para a história da China, porque ele vai ajudar a acabar com um período de dominação chinesa em relação a outras nações. Mas como estamos vendo até aqui, a China não se complicou com um cenário internacional apenas no século XX. Na verdade, isso começou bem antes. Com o enfraquecimento da dinastia Tang, os mongóis conseguiram conquistar a China de forma definitiva no ano de 1264 e ficaram no poder por mais de 100 anos. Durante esse período, o primeiro a sentar no trono chinês foi o neto de Gengis Khan, chamado Kublai Khan, dando início à dinastia Yuan. Durante todo o governo mongol na China, os postos de poder foram todos substituídos por mongóis que faziam parte do Império Mongol. Uma dinastia de origem chinesa só retomou o controle da nação em 1368, com a chegada ao poder do Zhu Yanzhang, que inaugurou a dinastia Ming, responsável pela urbanização de parte da China, mesmo que em vários pontos do império prevalecesse a cultura dos camponeses. Eles governaram a China até o ano de 1644, quando a dinastia Qing tomou o controle. Essa dinastia representou a última da história da China imperial. Nos 2 primeiros séculos da dinastia Qing, a China manteve o seu ritmo de crescimento e importância no cenário asiático. O imperador Kangxi foi um dos responsáveis por estabelecer um estado forte na China com bastante interferência da monarquia nas questões econômicas. No primeiro momento, isso até deu certo, mas com a morte do filho de Kangxi, que inclusive havia assumido o trono, a dinastia Qing viu seu poder e influência enfraquecer cada vez mais, ao mesmo tempo que a influência de países ocidentais aumentava no império. O século XIX foi um império muito conturbado para a China, por ter se envolvido em uma série de guerras e conflitos internos, que acabaram exigindo muito dos cofres públicos. Com esse enfraquecimento econômico e militar, a China se tornou um alvo fácil para o imperialismo de países como a Inglaterra, que estavam expandindo a sua influência internacional. Nesse mesmo período, a China enfrentou guerras e conflitos, como as Guerras do Ópio, a Guerra Sino-Japonesa e o Levante dos Boxers. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre o Império Chinês e outro sobre a Guerra do Ópio, então eu recomendo que você ouça lá depois.
Mas enfim, gente, a derrota dos chineses diante desses conflitos foi um grande baque para a monarquia. Tanto que, ao entrar no século XX, a família real precisou lidar com o crescimento de diversas formas de oposição política. Esse enfraquecimento da monarquia resultou em uma revolução na China, conhecida como Revolução de 1911, que representou o surgimento de um movimento republicano e nacionalista na China contra o imperador Puyi. Foi a partir dessa revolução que republicanos e nacionalistas conseguiram derrubar de uma vez por todas a dinastia Qing e fazer com que a China não fosse mais governada por um monarca. Para você ter uma ideia, a China era liderada por um imperador desde o século III a.C. Com o final da Revolução de 1911, o país passou a se chamar República da China, com data de início ainda no dia 1º de janeiro de 1912. E guarda esse nome, República da China, porque ele é importante. Bem, a liderança da nova república que havia se formado era composta por dois homens, um chamado Sun Yat-sen, considerado o pai da China moderna, e um militar chamado Chiang Kai-shek. Ambos faziam parte do Partido Nacionalista Chinês, conhecido também como Kuomintang. Os nacionalistas governaram a China nos primeiros anos da república e lideraram uma série de crises políticas. Durante esse processo, a China era reconhecida internacionalmente como uma república, mas internamente sua política estava completamente fragmentada, pois elites locais aproveitaram esse momento de instabilidade para exercerem um governo paralelo em suas regiões de influência. Os chineses até buscaram apoio externo para resolverem esse conflito, mas a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo e os países que poderiam oferecer essa ajuda estavam envolvidos no conflito. Diante desse cenário de crise, o Partido Comunista Chinês vai ser organizado na década de 20, sob a liderança de Mao Tse-tung. Por um certo período, nacionalistas e comunistas trabalharam juntos pela unificação da China. Só que quando o objetivo em comum foi alcançado, as diferenças ideológicas ficaram mais claras, tá ligado? E os dois grupos começaram a lutar entre si. Os conflitos entre os grupos escalaram de uma forma tão grande que em 1927 começou a Guerra Civil Chinesa, disputada pelo Partido Kuomintang, que era o partido nacionalista, versus os comunistas. Em um primeiro momento, o exército nacionalista estava vencendo a guerra, e as diversas derrotas fizeram com que o Mao Tse-tung liderasse o que ficou conhecido como a Grande Marcha, um deslocamento de mais de 100 mil homens entre soldados e camponeses para o norte da China em 1934. A Guerra Civil Chinesa foi interrompida por um momento, mais precisamente em 1936, porque nacionalistas e comunistas vão se aliar para enfrentarem um inimigo em comum, o Japão. Esse conflito aconteceu durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, e quando ele chegou ao fim, com o fim da Segunda Guerra Mundial inclusive, a Guerra Civil voltou à pauta. E comunistas e nacionalistas estavam mais uma vez lutando entre si. Mesmo tendo o apoio político de forças internacionais, Chiang Kai-shek não conseguiu evitar uma derrota, pois além de estar enfrentando grandes forças militares, o seu partido estava completamente fragmentado por disputas políticas internas. Para evitar uma derrota avassaladora, o partido Kuomintang se deslocou para Taiwan e declarou que Taipei seria a nova capital da República da China. Ao lado de Chiang Kai-shek, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas migraram para Taiwan, além de intelectuais, soldados e políticos influentes da China. Quando os comunistas conseguiram vencer o Partido Nacionalista, Mao Tse-tung inaugurou, no dia 1º de outubro de 1949, a República Popular da China.
E a partir desse momento, ambos os governantes, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, afirmavam que existia apenas uma China. A China, após 1949, estava devastada pela imensa quantidade de guerras e com a sua população vivendo na pobreza. Assim que Mao e o Partido Comunista tomaram o poder na China, eles começaram a fazer uma série de reformas estruturais no país. O grande projeto de Mao foi chamado de Grande Salto Adiante, lançado em 1958. O problema é que, ao realizar uma enorme reforma agrária, milhões de pessoas acabaram morrendo de fome por conta de uma má reorganização da produção, somado a isso alguns desastres climáticos que abateram a safra chinesa. Mao tentou industrializar o país à força, exigindo que novas cadeias produtivas fossem feitas para acelerar o crescimento da China. Ao partir para o desenvolvimento da indústria pesada e de armamento, a China conseguiu criar a primeira arma nuclear em 1964. O mesmo país que foi capaz de gerar uma das maiores ondas de fome do século XX, conseguiu tecnologia necessária para estar no mesmo patamar que os Estados Unidos e a União Soviética, claro, apenas no que se refere a armamento nuclear. Poucos anos depois, a China entrou também na corrida espacial, colocando seu primeiro satélite em órbita no ano de 1970. Mais uma vez, reforçando a ideia de contradição, enquanto a China lançava itens para o espaço, internamente, o governo de Mao vivia a Revolução Cultural, o momento da história da China conhecido por uma intensa repressão contra aqueles que eram considerados contrários à Revolução Socialista, capitaneado pelo Mao Tse-tung. Apesar de toda a violência e repressão política, a partir de 1960, diversos índices sociais começaram a demonstrar uma melhora significativa. Em 1960, um chinês vivia aproximadamente 40 anos, e nas 2 décadas seguintes, esse número chegou a 66 anos. Olha a diferença! O que levantava esses índices eram as políticas sociais e de redistribuição de terras e renda, que após anos de erros estratégicos e mortes, acabou dando certo. Quando Mao Tse-tung morreu em 1976, a cúpula do Partido Comunista Chinês escolheu Hua Guofeng para suceder Mao, mas ele ficou pouco tempo no poder. Com uma postura mais conservadora, Guofeng colocou fim à Revolução Cultural iniciada pelo Mao. Por mais que o Guofeng tenha dado um passo atrás na repressão política, a sua insistência em não abrir mão do maoísmo fez com que ele conseguisse alguns adversários dentro do Partido Comunista. Um desses políticos que passaram a fazer uma oposição ao Guofeng foi Deng Xiaoping, político do Partido Comunista, que acreditava que a China deveria ser mais pragmática, ou seja, aproveitar que a União Soviética estava entrando em um período de declínio para se colocar como o principal personagem socialista no mundo. Mas o Deng Xiaoping tinha uma forma própria de encarar esse processo, e não era através de uma revolução ou algo parecido, e sim se abrindo para a economia global. Com o tempo, Deng Xiaoping se tornou uma voz importante dentro do partido, ao ponto de conseguir articular a saída de Guofeng através de uma espécie de golpe com muitas aspas. Guofeng foi afastado da presidência, mas permitiram que ele fosse mantido com alguns títulos políticos. Não demorou muito tempo para que ele fosse colocado de lado dentro do Partido Comunista e logo entrasse na obscuridade política. Em 1981, o Partido Comunista e a China têm um novo líder, Deng Xiaoping, que colocou o país em um rumo completamente novo, mas sem lançar fora tudo aquilo que foi construído antes. A partir da década de 80, a China se abriria para o mundo,
E com isso vai iniciar um dos debates mais complexos que existem até hoje: a existência de uma espécie de capitalismo e de uma espécie de socialismo dentro do mesmo país. Como consequências dessas políticas, em 1981 o crescimento do PIB do país foi de 5,1%, mas em 1984 chegou a 15,84%. Por mais que em apenas um intervalo de poucos anos o país tenha crescido muito, a repressão e a falta de abertura política incomodavam parte da população chinesa. Essa insatisfação tomou força, até que em 1989, diversos estudantes e outros membros da sociedade civil foram para a Praça da Paz Celestial, onde jovens protestavam contra a falta de liberdade de expressão no país e a dificuldade de terem acesso a informações do governo. O Exército de Libertação Popular foi chamado para dispersar a população na praça. Tanques de guerra e soldados foram mobilizados e centenas de pessoas ficaram feridas. De acordo com algumas estimativas, o número de vítimas pode ter chegado à casa dos milhares. Após esse acontecimento, a China deu uma resposta tanto interna quanto externa, e ela fez isso a partir da administração de Jiang Zemin e Zhu Rongji, que durante a década de 90 fizeram a China avançar ainda mais em índices do PIB e fatores humanitários. Em todos os anos dessa década, o PIB chinês cresceu em uma média de 11,2% ao ano. É muita coisa. Um outro fator muito impressionante desses números é que os camponeses voltaram a receber uma atenção especial e novas reformas agrárias e de produção foram feitas. Dessa vez, mais de 150 milhões de camponeses saíram dos níveis de pobreza, contribuindo para elevar as taxas econômicas do país. Com todas essas melhoras econômicas e com a sua população participando de maneira mais eficiente da riqueza, a China passou a ser convidada para participar de fóruns mundiais e de alianças bilaterais. Em 2001, o país aderiu à OMC, a Organização Mundial do Comércio, se colocando ainda mais para negociações com diferentes países. Ao longo do século XXI, a China tem estreitado laços com diversos países, se tornando o principal parceiro econômico de várias nações, inclusive com o Brasil. Mas a história da China no século XXI ainda é muito pequena. Afinal, estamos falando de poucas décadas para um país que tem uma história milenar, o que a faz enxergar tragédias, problemas econômicos, ideologias, tudo de forma bem diferente que nós ocidentais enxergamos. O conceito de capitalismo, socialismo, comunismo e tudo isso é muito etéreo para os chineses, enquanto para nós pode soar como algo imutável, fazendo com que as pessoas que moram no Ocidente consigam imaginar o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram e aí me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em apoia.se/História em Meia Hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles. E todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?
Rapaziada, o História Meia Hora também tem a parceria com a Loja, tá bom? LOLJA, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado aí tecnologicamente pra nossa lojinha, tá? Tem camiseta, moletom, tem vários produtos bem legais, tudo original do História Meia Hora, tá bom? E óbvio, né? Quando você compra uma roupa dessa, você fica gatão, gatona e ainda ajuda o meu trabalho. Mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais, é historiaemmeiahora@gmail.com. Uma coisa que eu vou te pedir agora, isso aqui não custa nada, tá bom? É de grátis, pô, é só um minutinho da tua vida aí, não custa nada. Eu te dou tantos minutos, tantas meia horas aí de estudo, pô, pelo amor de Deus. Dá uma moralzinha aí, clica no perfil do Spotify, aí do História em Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, pra você avaliar o nosso podcast em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo. Eu também quero te convidar a conhecer o meu outro podcast, é o História pros Brother, que eu faço com Alexandre Níquel. Também é de história, mas é mais de humor, hein? Pelo amor de Deus. É uma pegada um pouco diferente daqui, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinhos educativos. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!